Então eu dizia na minha história, quando acontecer tal coisa vai passar. Então, quando eu for pastor, então vai passar, fui estudar teologia. Quando eu casar, então vai passar. Quando eu tiver uma vida sexual ativa, vai passar. E nunca passava Sempre ia prorrogando. porque eu trabalhava com sentimento de culpa, medo, pedia perdão e vivia aquele mesmo ciclo vicioso, certo? Você sempre caía, passava um tempo, E que caía. nem quem é alcoólatra. Que nem quem é É como alcoólatra. qualquer Porque vício eu isso. nunca trabalhei as causas emocionais da pornografia. Eu olhava ela só com a perspectiva teológica, espiritual, que ela é importante. Então eu vou aproveitar a pergunta da Edna que você está falando. Aí você casou, certo? Vocês casaram, né? E durante o casamento você ainda continuava com essa vontade? Então, nós casamos com um histórico bem complicado. Então, eu vim com essa questão da pornografia cheia de expectativas para nossa vida sexual. Então, cheia de exigências, comparações. Achando que a vida Que a real era Su, como que a Su seria nas uma atriz revistas. pornográfica, né? Aquilo que você. Seria uma Pamela Anderson. Eu nem sei quem que é, Lembra? mas Era das famosa. antigas. essa é do teu tempo. Pô, não precisa dizer, né? Mas criava essa expectativa de que a Suzy realizasse aquilo que eu via nos vídeos, certo? E a gente tinha imaturos, ou talvez queria ser madura, né? Eu sei, na época eu li bastante livros, assim. Aqueles romances. Não, romance não, eu lia livros da evangélicos mesmo, assim, sabe? Ato conjugal, eu li os do Jaime Camp, não sei se Sim, eu li esses Então, livros. eu li aham. todos Vocês eles. são bem assim, conservadores nesse Sim, sentido. sim. porque, não sei, ó, do meu natural, antes de fazer uma coisa, eu me preparo bem, assim, né? Então, achei, vamos me preparar, vou ler tudo e vai dar tudo certo. E daí dizia nos livros, conversem para vocês já saberem qual é a frequência que vocês vão ter para ajustar e tal. E quando ele falou a frequência que ele queria, eu, meu Deus, livro. Pensou, Tô ferrada. acabou a vida. Sim. Hoje a gente ri, né? Mas eu fiquei apavorada na época. E hoje a gente também entende que lá no nosso inconsciente, como a gente se atrai, né? E agora, falando de um lado negativo, o Maico veio com essa coisa da pornografia e a gente, no namoro, a gente conversava sobre isso. O Maico sempre me dizia quando ele caía, né? Eu usava essa expressão, né? Cair. E vinha arrependido e pedia desculpa e tal. Que hoje eu não diria que é a melhor coisa você fazer e conversar com a tua parceira, mas de você procurar ajuda, um terapeuta, alguém que possa te auxiliar nesse Mas na sentido. época onde você buscava Era o ajuda, né? recurso que eu tinha. Sim. E o que eu trouxe dentro do nosso casamento foi eu ter sido abusada sexualmente quando criança. Então, era uma coisa assim, o Mike queria me tocar, eu não queria. E até a gente se ajustar e saber qual é a parcela do que ele precisa ajustar e o que eu preciso ajustar, levou muito tempo. E na verdade, um fortalecia o vício do outro. Então, a Suzy fortalecia o meu vício em pornografia, eu fortalecia o vício de rejeição dela, de dor, de querer. trauma, e nós não tínhamos consciência disso. Então, cada um procurava se defender de tal forma. Milagre a gente estar junto hoje, né? Na época a gente era, assim, pastores de igreja, então tinha que mostrar que estava tudo bem, aquela perfeição. Não, realmente vocês estarem juntos. Quantos anos casados já? 15. 15 anos, com 3 filhos lindos, vocês podem ver nas redes sociais, uma família linda. Mas como eu digo, não vem pronto, né, Suzy? Sim. Relacionamento, ele é construído. Sim. E não é fácil a construção de um relacionamento, requer muita dedicação, abrir mão de muitas coisas, né? Do nosso próprio ego, não é fácil, né? A gente sacrificar quem nós somos em prol de uma escolha que é o relacionamento, que é o casamento, né? E quando a gente fala da questão da pornografia, a gente precisa entender de onde ela vem, né? E o Maicon trouxe aqui o exemplo dele, que não é igual ao de todos, mas na sua maioria, e os mais difíceis de se tratarem são esses que vêm da infância. Porque 90% do cérebro se desenvolve na primeira infância. Então, quando o cérebro está em formação, ele já está recebendo as informações do que é um relacionamento, o que é um casamento, o que é o sexo. Existe um período específico, né, para que isso seja desperto na criança. E quando esse estímulo vem antes da hora, o cérebro ele acaba antecipando algumas coisas e trazendo essa antecipação de desenvolvimento para o cérebro, ele vai ser extremamente negativo. E isso, a tendência é se perpetuar para o resto da vida, porque o nosso cérebro, ele age
por padrão. Eu costumo dizer, quando a gente condena alguma coisa, um comportamento no nosso pai, na nossa mãe. Vou dar um exemplo comigo. Minha mãe entrava de manhã gritando no quarto, fazendo escarcéu, e eu falava, Deus me livre, que coisa horrível. Eu, quando for mãe, serei uma lady. Vou acordar meus filhos com um beijinho e muito calma e tranquila. Corta a cena com 20 e poucos anos, entrando no quarto do meu filho, fazendo o mesmo escândalo, se não pior que o da minha mãe. E aí eu dei aquela parada e falei, gente, A repetição de padrão. me tornei quem eu disse que eu jamais seria. Como assim? E isso, na verdade, é padrão comportamental. A gente repete os comportamentos que nós odiamos e detestamos, mas a gente acaba repetindo. E aqueles que a gente gosta também, a gente mantém. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não vai vencer sozinho. Que é, no caso do Michael e da Suzy, como eles falaram, foi um plano de Deus para que vocês estivessem juntos e talvez para que hoje vocês pudessem falar abertamente e ajudar outras pessoas. Edna, eu estava pensando aqui você falando, mas vamos ser bem realistas, né? Como o Michael falou, acho que que a gente tem a primeira visão é já quando adolescente, né? Vamos falar do homem, 11, 12, 13 anos. E a pornografia, vou dizer, no início, ela é convidativa, porque você vê coisas que você não via, você começa a imaginar várias coisas, né? E aí, talvez, onde a pessoa pode ficar mais presa ou não, né? Então, eu queria dizer, se deixar, como eu falei, a pornografia, eu acho, na minha opinião, ali no pré-adolescente, adolescente, como ele começa a ver o corpo de mulheres adultas, né? Isso, se deixar, acaba sendo muito convidativo. E acaba ficando cada vez mais com a pessoa com mais vontade de ver. E o cérebro não está preparado para isso. Não é? Desculpa. Não, isso mesmo, isso pode. Até eu queria perguntar então para ela, você como psicanalista, né? O que fazer? Os pais tentar evitar que eles vejam hoje em dia que é no celular, né? Ou conversar com os filhos já mais cedo. Hoje nós temos um problema mais sério, né? Porque nessa época, como o Michael falou, era esporádico a exposição à pornografia, né? Era quando, se eu não me engano, a Playboy saía uma vez por mês ou a cada 20 Acho que era dias. semana, né, Michael? Eu não lembro. 15 dias. Eu não Isso sei, eu também mas... não sei dizer porque a gente Não, era por ganhava mês, era cedido, por né? mês. Mas vinha com uma... Eu lembro que era mensal. Hoje não existe isso. A criança tem um celular e não precisa pesquisar. A coisa vem até a criança. Teve aquele vídeo recém agora, vai fazer uns 2 meses, que saiu de uma menina que engravidou na sala de aula, que eles fizeram uma roda de rapazes, todos eles sem calça, e ela sentava em todos eles, no pênis dele. E ela ficou grávida. Sim. E não sabiam nem de quem era. E quem que é o pai? Dela sabia, eu não sei dizer. Eu Não, sentei no colo que fizeram uma roleta é, russa de uma maneira diferente. Então você vê que adolescentes 14, 15, 16 anos estão fazendo coisas Justamente. estimulados pela pornografia e que são... Que vai trazer consequências para o futuro. Exatamente. E além dessa antecipação, digamos, né? Esse vício vai se tornar muito maior porque a criança está formando ali, fase de criança e adolescente, é o auge da plasticidade neural, né? Ou seja, o cérebro está em formação e vai desenvolver comportamentos obsessivos compulsivos. E aí pode ser pela pornografia, mas o cérebro ele acaba viciando e depois aquilo não chega. Ele precisa de outros estímulos. E, como a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo. Agora, a tendência é desenvolver outros comportamentos agora também. eu quero saber a opinião de vocês, então, né? Daquela pergunta, né? O que vocês acham que os pais podem fazer? Não vou nem falar já em adulto, pornografia, que a gente comentou, mas no pré-adolescente ou adolescente. Na opinião de vocês, atualmente, o que os pais podem fazer? Como prevenir, Michael? Qual é o conselho Tipo assim, que vocês dão eu vou dar um Deixar consultório, de né? começar que ela... Vamos lá. Ai, minha responsabilidade. Suzy, manda abraço. Você como mãe de 3 filhos, o que você fará ou pretende fazer, né? Vamos dizer, para que teus filhos não tenham contato com isso tão cedo, Frequente, né? Que eles não caminhem, não trilhem essa estrada, né? Gente, eu já me perguntei isso muitas vezes. Porque se o Michael teve o primeiro acesso com 12, 13, a gente sabe hoje que é com, olha, 6 8, anos. 9, Sim. 6. No livro, na época que eu fiz a pesquisa do livro, era 8 anos a média. E eu com o meu passado, o Michael, o passado dele, assim, é muita turbulência desde os meus pensamentos. E eu já fiz vários pensamentos, assim, até falando pro Michael, a gente precisa sentar com o Matias, o nosso filho mais velho, né? A gente precisa
sentar com ele e tal, e eu vi essa necessidade. E o Michael teve, então, essa conversa com ele foi esse ano, para explicar numa linguagem simples. Eu não sei direito que linguagem que tu usou, mas eu precisava que ele, como homem, fizesse isso com o nosso filho homem, né? O Matias, de 8 anos. E foi super de boa, assim. Claro que tu não precisa entrar em detalhes e tal. Só que eu preciso me conter, porque eu sou muito controladora. E eu também sei que eu não vou poder controlar o tempo todo. Mas ele saber que, olha, no celular tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E se um dia um amigo vier te mostrar fotos de pessoas peladas, acho que foi assim que tu usou, não fica olhando isso, não é legal. Porque, pela questão que tu falou, que o cérebro da criança não está preparado, assim que ela olhar aquilo lá, ela não vai desviar o olhar. Claro, vai chamar atenção, ela vai querer assistir, O cérebro não olhar. conhece isso. É que nem o índio quando chegaram os portugueses. O que é isso? eu Nunca falei, vi na minha vida. É diferente, é convidativo. Ele não correu e foi embora, né? Ele ficou olhando. Ele ficou olhando o português chegando lá. É verdade. E eu creio que seja assim. O que tu pode contribuir? Outro fator, acredito que é como os nossos filhos assistem TV, têm acesso ao celular, têm liberdade a redes sociais ou não. Então, hoje, a gente optou por não dar nenhum celular para eles, o mais velho tem 8, mas quase todos os amiguinhos da sala já têm. Justamente, eles não têm, celular. mas os amigos podem chegar e mostrar. Sim, Exatamente. esse é o perigo. Então, o segundo cuidado, além desse cuidado com o celular, com as redes sociais, com o que eles veem na TV, é o ecossistema onde eles estão inseridos. Então, hoje nós optamos por uma escola melhor, por saber quem são os amigos dos nossos filhos, com quem eles podem sair. Pode soar até um pouco de controle para algumas pessoas, Ou precaução, mas nós entendemos que é o ecossistema, eu digo as pessoas que você se relaciona, que vão interferir também na criação dos teus filhos. Quanto mais velhos eles vão ficando, menos a gente vai ter, vou dizer assim, a influência sobre a vida deles. Eu digo sempre que até os 12 anos você está no volante e eles estão no banco traseiro, depois inverte. Eles estão no volante da vida deles cada vez mais e nós só podemos ainda dar alguns conselhos. Então hoje nós cuidamos muito bem com quem os nossos filhos se relacionam e procuramos intencionalmente trazer pessoas que nós consideramos parecidas com os nossos valores de família, que também é uma forma de influência sobre eles. O ambiente, eu diria que é uma das principais situações de vulnerabilidade, né? O celular também, mas isso até a gente consegue controlar. Mas a ambiência, ela faz toda a diferença. Tem um estudo científico que saiu recentemente da neurociência sobre a psicopatia, né? Sabemos que existem pessoas que já nascem com a predisposição à psicopatia. Só se diagnostica adultos, não se faz diagnósticos de criança, porque ainda está em formação, mas os exames já vão mostrando desde a infância alterações cerebrais.